Bom Apetite está no ar e o convidado de hoje está no ramo da gastronomia há 3 anos e meio produzindo massas. Não sai daí que a receita de hoje é bem suculenta. Guilherme Pereira, 30 anos e agora produzindo massas, mas hoje vai fazer uma receita diferente. Olá, Guilherme, tudo bem? Olá, tudo bem? O que você vai preparar hoje para o Bom Apetite? Hoje eu vou preparar então uma costelinha de porco ao molho barbecue com uma farofinha de acompanhamento. E faz apenas 3 anos que você está no ramo da gastronomia. Eu queria saber um pouquinho como é que você foi parar na culinária. Trabalhava na indústria, um ramo totalmente adverso do que é a gastronomia, mas em férias da indústria acabava indo trabalhar num restaurante que meu tio tem e acabamos tomando gosto pela gastronomia, né? Então depois no intervalo de tempo que a gente tinha na indústria, eu ia para até o litoral, onde ele tem um restaurante, a gente acabava trabalhando lá e acabei tomando gosto para gastronomia. Fui demitido e acabei abrindo a empresa que hoje eu tenho já. E para escolher essa receita aqui da costelinha, que já nem tá pronto, mas dá uma água na boca, por que você escolheu essa receita hoje? Eu escolhi essa receita por ser um produto que a gente faz, particularmente eu gosto muito da carne de porco, né? Então é uma receita que, além de ela ser uma carne suculenta, enfim, de comer, a gente colocando no forno com um molhinho um pouco mais doce dá um contraste, enfim, uma coisa um pouco mais picante com molho doce, que é o molho barbecue, né? Por onde que você começa assim, Guilherme? Então, a carne em si, a gente sempre tenta deixar ela algum tempo marinando os temperos, né? Para temperar essa costelinha, eu peguei então meia colher, eu fiz uma pasta, né, com determinados temperos, fiz uma pastinha, passei por cima da carne com sal, pimenta do reino e deixei ela descansando mais ou menos no mínimo por 2 horas. Então, coloquei meia colherinha de pimenta chili, meia colher de pimenta chili, uma colher de sobremesa de páprica, a picante, tá? Coloquei então uma colher de sobremesa de alecrim, deixa eu abrir aqui, de alecrim, esse aqui já é o sequinho, tá? Peguei 4 colheres de chimichurri, vou pegar mais uma colherinha de pimenta rosa, de sobremesa também, pimentinha rosa. Bem temperadinho. Isso. E a gente colocou aqui 3 colheres de molho inglês, justamente para dar uma liga aqui, né? Como são todos ingredientes secos, a gente acaba colocando aqui essas 3 colherinhas e acaba mexendo. Do molho inglês, ele vai vir a formar uma pastinha, né? Vamos mexer bem aqui para ele formar uma pasta e a gente acaba passando por cima da carne. Quando vê que tu pode ver que ele pegou bem a cor já dos ingredientes misturados. Aqui eu vou pegar, como ela já está um pouco temperada, tem um pré-tempero, eu vou colocar um pouco a mais aqui justamente para mostrar para o pessoal como que a gente acaba colocando na carne, enfim, né? Tu pode ver que ela já está até com uma coloração da páprica, dos outros ingredientes. Ele é um tempero bem, realmente, apesar do molho inglês, ele fica sequinho mesmo, não é pra tacar muito molho inglês achando que é pra encharcar a carne. Não. Pra ficar uma coisa mais sequinha. Isso, exatamente, ó. Então aí a gente vai passar por toda a carne, que ele vai começar a pegar cor justamente para a páprica ter uma coloração bem forte, né? Tu pode ver aquela coloração que ela fica. Então a gente colocou esse pedaço de carne e deixa reservando por mais ou menos 2 horas para ela vir a pegar o gosto. Colocando no forno, a gente forra a forma com papel alumínio, né? Para colocar, porque como é uma costela, ela tem que cozinhar de uma maneira um pouco lenta, né? Porque se a gente colocar no forno direto sem papel alumínio, ela vai secar por fora, né, pode vir a queimar e justamente por dentro ela está crua. E a carne de porco comer crua não é uma coisa muito boa, né? Não é uma coisa bem apetitosa. E mais ou menos quanto tempo que você deixa com o papel alumínio ou assim, tira depois, mais ou menos quanto que a varia? gente coloca então mais ou menos 20 minutos com papel alumínio, eu retiro a carne, viro ela, coloco mais 20 minutos e depois a gente vê uma relação a ponto. Muitas pessoas gostam de comer ela com um pouquinho antes do ponto, enfim, ela vai um pouquinho mais durinha, que ela tá colada no osso, ou deixa ela cozinhando até que ver que ela se solta do osso, né? Sim. Em alguns lugares o pessoal come ela justamente
o osso saindo já, a carne saindo do osso. Sim, né? gosta daquela coisa mais macia. Isso, exatamente. Vamos levar ao forno então? E mais ou menos em que temperatura que faz o cozimento da carne, Guilherme? A gente acaba colocando o forno pré-aquecendo aí uns 10, 15 minutos antes, a mais ou menos 200 graus. O forno dá uma boa aquecida, a gente coloca a carne, deixa mais ou menos nessa temperatura, 20 minutos tu deixa ele dentro do papel alumínio, enfim, vai lá, te retira, vira a carne, coloca o papel alumínio de novo, mais uns 20 minutinhos e vê como é que tá o ponto dela. E se a pessoa quiser dourar a carne, aí tira o papel alumínio Exatamente. os últimos 5, 10 minutinhos? Isso, como a gente vai colocar depois um molho barbecue por cima, então a gente retira a carne, retira o papel alumínio, vê como é que tá o tempo. Como a gente logo após a gente vai fazer o molho barbecue, a gente acaba colocando o molho por cima e retorna ao forno. A finalização então Exatamente. É com o molho mesmo. Isso, exatamente. Depois que tu já preparou a carne, agora a gente tem esse tempinho de esperar ela assar. Qual que é o próximo passo? Você já vai pro molho? Sim, então agora a gente vai vir a fazer o molho barbecue. Então a gente vai vamos começar fritando a cebola, né? Você indica usar o óleo normal ou você tem preferência? Eu uso bastante o azeite de oliva extra virgem. É uma coisa assim que ele dá um gosto diferente. Eu não tenho muita assim a intenção de usar o azeite de soja, assim, sabe? Eu uso bastante aqui, mas que a gente faz os produtos tudo com azeite de oliva. É que às vezes dependendo da receita, o molho, o efeito que quer dar, tem gente que usa manteiga, tem gente que usa azeite, tem gente que usa óleo, então às vezes pode de repente dar um gosto diferente, né? Isso, eu particularmente eu uso bastante aqui quando eu vou fazer molhos, alguma coisa, eu uso o azeite. Né? Se eu quero usar um molho com leite, alguma manteiga, daí eu acabo usando a manteiga, por ser derivada do leite, Sim, enfim. Combina, né? Dependendo da receita. Isso, exatamente, eu acabo usando assim. Então nessa primeira maneira a gente vai vir a fritar essa cebolinha com esse azeite, depois que ela vir fritar, a gente acaba então colocando os outros ingredientes, né? Agora, depois que as cebolas estão já douradinhas, a gente começa a colocar os outros ingredientes. Aqui eu fiz uma misturinha que estão com molho inglês e um vinagre branco. A gente acaba colocando, né, para reduzir. Coloco aqui então um molho de tomate, um molhinho de tomate. A gente acaba, depois os outros estão ketchup e mostarda. Ketchup e mostarda. E o açúcar mascavo. E a gente deixa caramelizar todos esses ingredientes. Essa quantia de açúcar mascavo, ela não deixa forte, muito doce, não. Vai bastante açúcar mesmo. Ele isso varia de acordo mais ou menos com o gosto da pessoa que está vindo a cozinhar. Como pode vir a ter a pessoa pode querer um molho muito mais doce, porque a carne de porco ela te deixa tu vir tu comer ela um pouco com ingredientes doces ou com ingredientes um pouco mais não tão doces ou mais salgados, enfim, né? E a questão do molho barbecue, a questão da quantidade de açúcar. Dá uma quebra, né? Isso, exatamente. Como a gente colocou pimenta no tempero da carne, então dá aquela coisa assim, daquela ardência da pimenta com o doce do molho que depois ela fica por cima, né? E agora a gente deixa caramelizar bem o molho, que ele já começa a erguer a fervura, a gente deixa uns 10 minutinhos ele vir a caramelizar esse açúcar para ele ficar um molho bem grosso. Aqui eu vou colocar então um suco mais de meio limão e acrescentar no molho. A gente espreme meio limãozinho, o Tahiti, aquele verdinho, e a gente acaba acrescentando então no molho. E também não podemos esquecer de uma folhinha de louro para dar um gostinho, que fica um gosto muito bom também no molho, essa folhinha de louro. Quando ele erguer a fervura, a gente vai deixar ele caramelizar bem o açúcar. A gente deixa depois que ele... Fogo
dá pra fazer esse fogo alto, fogo... E depois, como hoje as panelas, enfim, a grande parte delas já vem a questão de fundo triplo, elas, depois que ele ergueu a fervura, elas estão no fogo um pouco alto, a temperatura que a panela que ela se encontra do fundo, ela se mantém, ela estando com o fogo baixo ou não, né? Então agora a gente deixa ela por uns 10 minutinhos ali, ele caramelizando bem o açúcar e o molho barbecue está finalizado, bem. É um molho que tem essa questão de grudar, queimar com facilidade. Tu deixa sempre ele sozinho. Eu deixo ele agora encarmelado. Claro, a gente tem que vir como ele tem o açúcar daqui a pouco para grudar no fundo da panela, ele pode... Isso, exatamente. Então a gente deixa ele caramelizar um pouquinho, vai ali dar uma mexidinha depois de um tempo. Deixa mais um pouquinho ele trabalhando, ele cozinhando, né? Depois vai lá, dá mais uma mexidinha, depois prova, vê como é que tá o gostinho, tá finalizado o molho. Depois de um tempo que ele já está na panela, que ele já está caramelizando o açúcar, vamos ver como é que está o ponto dele. Como ele vai vinagre, como ele vai o tomate, enfim, são produtos muito ácidos. E colocamos também um suco de um limão, a gente sempre dá uma conferida, daqui a pouco se ele ficou muito ácido, a gente vem colocar um pouquinho mais de açúcar para tentar dar uma quebra nele, né? Então daí mais ou menos tu experimenta ver como é que fica. Também se você quiser opcional colocar pimenta chile, daí para dar aquela uma ardência, então como a gente já colocou na carne, no tempero, a gente acaba não colocando aqui, porque senão vai ficar demais. Como eu tinha falado antes, vai muito do gosto da pessoa também, né? Exatamente. Picante, um pouquinho mais doce para quebrar o sabor essa é a ideia dessa questão dessa receita, justamente pela questão da carne tá um pouquinho mais picante e vem um molhinho doce por cima para dar aquela quebra, né? Então tu vai ter os dois sabores dentro, né, do mesmo prato. E uma dúvida que o pessoal de casa pode ser que tenha também em relação ao açúcar. Você usou o mascavo. Tem algum problema usar o normal? Dá diferença? Pode grudar mais ou ficar muito doce? Olha, desde quando eu comecei a fazer a questão desse molho, eu uso o açúcar mascavo até pela questão da consistência dele. Né? E ele não é tão doce também, Isso, exatamente, ele não é tão doce, porque o açúcar, vai pegar o cristal, já passou por muitos processos até ficar daquele formato cristal. E pega o açúcar mascavo, ele já é um açúcar um pouco mais puro, enfim, ele tem um tom já mais escuro, que daí vai dar uma diferença também no prato, enfim, né? Podemos passar já para farofa. Já está a panela esquentando ali, então o primeiro passo então é colocar o bacon para dar uma fritada. A gente frita bem o bacon, deixa ele bem sequinho. Depois a gente retira ele, porque como o bacon ele faz a gordura, então a gente frita bem o bacon, que vai ficar aquele pedacinho mais crocante. Bota o bacon com a panela limpa, então. Isso. Eu praticamente não costumo usar, a não ser que o bacon... ele larga bastante aquela a gordura dele. A não ser que o bacon seja bem magro, daí assim tu vai ter que botar um fiozinho de azeite, enfim, né? Mas a princípio eu não coloco. Se vir a precisar, eu coloco. Né? Então agora a gente coloca ali o bacon, quando ele começar a fritar, que ele viu que ele ficou bem fritinho, a gente acaba tirando ele, por causa que ele vai ficar muita gordura, a gente não usa, a gente só retira o bacon e começa a fazer depois os próximos passos da farofa. Então agora o bacon já finalizado, ele já estando um pouco mais sequinho, como o bacon ele não teve muita gordura, ele não criou muita gordura, a gente vai usar ele mesmo assim já nessa panela. Tá? Já subiu um arominha. Isso, já subiu. Então tu vê que ele já está ficando bem sequinho e não tem tanta gordura. Eu ia reservar se tivesse, que muitas vezes o bacon ele tem uma camada de gordura um pouco alta, então ele vai ficar muito óleo. E a gente vai colocar na comida, ele vai ficar uma comida um pouco mais gordurosa. E é o que a gente quer, uma coisa mais sequinha. Se fosse gordurosa, aí tu dá uma... Eu reservo o bacon, eu retiro ele, eu começaria a fazer em outra panela, reservaria o bacon, justamente para deixar ele um pouquinho mais sequinho. Mas como ele não fez muita gordura, eu já vou começar agora a vir com a cebola já nele, para vir fritar a cebola. Agora a gente doura a cebola. Como o óleo já está bem quente, para dourar a cebola é rapidinho. A cebola quase finalizada, ela já deu uma boa dourada. Agora a gente entra então com o pimentão e com a cenoura ralada. Colocamos então a cenoura, ela vinha também cozinhar aqui juntamente com o bacon e com a cebola, e o pimentão vermelho picadinho. Então a gente vem agora deixar eles cozinhar um pouquinho, esses que eles vão vir a suar, justamente pela questão deles entrarem agora na panela, né?
pimentão vermelho, por ele ser um pouquinho forte também, a gente deixa ele suar um pouquinho, para logo em seguida vir dar sequência na receita. Então, agora, quanto mais tempo o pimentão fica na panela, mais ele vai perdendo sabor. Isso, ele vai perdendo forte. a sua acidez, né? Exatamente. Então, dependendo do gosto do pessoal de casa, pode deixar um pouquinho mais ou daqui a pouco, assim, como ela é uma coisa assim que depois de finalizado o prato, ele é um prato bem colorido, e depois vai vir a farinha de milho. Deixa ele mais vivo, então. Exatamente. O vermelho ele deixa um prato mais vivo, mas eu poderia usar o verde, para a pessoa, se quiser um mais forte ainda, usar o verde, e se quiser um pouco mais, mais adocicado, vinha usar um vermelho ou até mesmo um amarelo, né? Que ele é um pouco mais fraco que o vermelho. É bom lembrar a diferença, porque às vezes a gente não sabe, né? Qual que é o mais forte, qual que é o mais fraco. Faz tempo que não faz uma receita com pimentão, então se quer uma coisinha mais fraca, o amarelo, ou tu prefere usar o vermelho. Exatamente, eu usei o vermelho pela questão de contrastes que vai vir a ficar. Então aqui, ó, já finalizando, quando já estão, bem dizer, prontos a questão de cenoura e o pimentão, a gente vem acrescentar então o amendoim torrado. O amendoim torrado, que a gente já comprou ele torradinho, enfim, né? Só deu uma picada. E as uvas passas. Vou baixar o fogo um pouquinho. E as uvas passas. O amendoim ele tem que estar neutro, né? Às vezes a gente vai comprar amendoim torrado, vem alguns que já vem com sal, vem temperado. Exatamente, então daqui a pouco você vai pegar um amendoim salgado, daqui a pouco tu vai ter que cuidar da questão de quando tu vai colocar o sal, né? Senão pode vir a acontecer de ficar muito salgado, né? Então aqui, ó, coloquei o amendoim, coloquei as uvas passas, a gente já vem então quase finalizando o prato com a farinha de milho. Eu gosto dessa flocada porque depois no final, quando ele vem a ficar pronto, que ela deu uma cozidinha, ela fica uma aparência muito bonita dentro do prato. A gente vai colocar uma colheradinha de manteiga, para ela vir a dar não deixar ela tão seca, né? E ver como é que tá de sal e pimenta. Então vamos finalizar agora, até eu tinha desligado, deixando ela descansar um pouquinho. Agora a gente coloca então a manteiga. Sal, a pimentinha do reino, vamos provar, ver como é que tá. Para gosto de sal, como ele tem o bacon, então o bacon ele já é uma coisa, então, de ser um sabor mais defumado, então ele já te traz um pouco da questão do sal para dentro. Sal é mais para dar aquela corrigida. Exatamente, daí vai também do gosto da pessoa, se gosta de uma farofa um pouco mais salgada ou não. Eu vou deixá-la um pouco mais leve, justamente por uma questão de já ter uns sabores bem fortes dentro dos outros acompanhamentos, né? Eu acho que aqui, então, agora só colocando a salsinha, ela está finalizada a nossa farofa. Na salsinha a gente vai colocar, então, a gosto, né? Ver o que mais ou menos o pessoal quer. A olho, porque é uma coisa bem... A salsinha já é um toque mais... Além de ela dar uma finalização no prato, ela é um toque mais a gosto do pessoal, né? Porque... É bem pessoal. Muitas pessoas gostam de usar bastante salsinha, tem pessoas que nem usam. Mas enfim, isso é mais do pessoal da pessoa. A farofa ela está finalizada, então o que a gente vai fazer agora é ver como está, já passou um tempo, ver como está a carne dentro do forno. A gente tirou então a carne agora do forno, deixamos ela descansar um pouquinho, a carne, a costelinha ela está dessa maneira. Então, para finalizar o nosso prato, o que a gente vai fazer? Pegando aquele molho barbecue que a gente fez anteriormente, a gente vai colocar o molho por cima e colocar agora sem o papel alumínio mais uns minutinhos no forno para vir de novo a caramelizar essa carne. Então, agora a gente coloca o molhinho por cima da carne. Agora finalizaremos mais um tempinho no forno, agora sem o papel alumínio para finalizar o nosso prato.
pronta a nossa receita hoje Isso, tá prontinha. Da costela. Bom, agora a melhor parte é de provar pra ver como é que ficou o sabor da costelinha e do molho. Costela. Vamos pegar aqui então, cortar um pedacinho. Parece muito gostoso. Fiquei ansiosa, hein, nesse preparo aí. Demorou um pouquinho até forno e tudo mais, mas parece que valeu a pena, hein? Maravilhoso. Gostou? Maravilhoso, Guilherme. Muito bom. Carne de porco. Ingredientes para temperar a carne: 1 colher de sobremesa de páprica, meia colher de pimenta chili, 3 colheres de chimichurri, 1 colher de alecrim, 1 colher de pimenta rosa, 1 colher de molho inglês, sal e pimenta a gosto. Os ingredientes para a farofa são 50 gramas de amendoim torrado e picado, meio pimentão vermelho picado, meia cebola picada, 50 gramas de uvas passas secas, 50 gramas de cenoura ralada, 1 colher de sopa de manteiga, 150 gramas de bacon picado, 100 gramas de farinha flocada de milho, sal, pimenta e salsa a gosto. Ingredientes para o molho barbecue: 50 gramas de cebola picada, 4 colheres de sopa de ketchup, 2 colheres de mostarda, 4 colheres de molho inglês, 4 colheres de vinagre branco, 5 colheres de açúcar mascavo, meia xícara de molho de tomate, suco de meio limão, 1 folha de louro, sal e pimenta a gosto. O Bom Apetite está chegando ao final, infelizmente, mas eu gostaria de agradecer a presença do Guilherme. A tua receita ficou muito boa mesmo. Com certeza eu vou tentar fazer em casa e ter aberto a tua casa para nos ensinar a preparar a costelinha de porco com molho barbecue e farofa. Muito obrigado mesmo. Espero que tenham gostado. Estamos ficando por aqui, mas tem muito mais Bom Apetite pela frente. E se quer acompanhar um pouquinho da programação, curta nossa fanpage no Facebook, TV Câmara Caxias, e saiba tudo sobre o Bom Apetite e sobre toda a programação. Elis Bittencourt para o Bom Apetite.